E aí galera, tudo jóia? Meu nome é Anderson, mais uma vez estou aí com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre vozes verbais, que é um tema bastante cobrado em concursos e em vestibulares, ok? O meu objetivo é fazer com que vocês se familiarizem com o assunto e que todas as dúvidas sejam esclarecidas, ok? Inicialmente, eu vou apresentar para vocês os 3 tipos de vozes verbais existentes, que são a voz ativa, a voz passiva, que é dividida em sintética e analítica, e a voz reflexiva. Agora eu vou falar separadamente sobre cada uma para que vocês possam entender como é que cada uma funciona, ok? Falando inicialmente sobre a voz ativa, na voz ativa o sujeito é agente, ou seja, ele realiza a ação expressa pelo verbo. Então, se eu disser para vocês a seguinte frase: a criança chamou o seu pai, eu tenho aí a criança como sujeito agente, porque a criança pratica a ação expressa pelo verbo, ok? Agora, falando para vocês sobre a voz passiva, ao contrário da voz ativa, nela o sujeito é paciente, ou seja, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Então, se eu disser para vocês: o seu pai foi chamado pela criança, eu tenho o sujeito paciente, o seu pai, que ao invés de praticar a ação expressa pelo verbo, que neste caso aí, nessa frase é a locução verbal foi chamado, ele recebe a ação expressa pelo verbo. E é exatamente por isso que, neste caso aí, eu tenho uma voz passiva. Então, relembrando com vocês: voz ativa, sujeito agente. Voz passiva, sujeito paciente. Não se esqueçam, ok? Agora eu vou falar para vocês sobre os tipos de voz passiva. Nós temos, como eu mencionei anteriormente, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vou falar inicialmente sobre a voz passiva analítica. Ela é formada pela união do verbo auxiliar ser mais o particípio do verbo principal. Vamos aos exemplos? Eu tenho o primeiro exemplo: as ruas serão decoradas. Eu tenho aí o verbo auxiliar ser, que neste caso foi usado no futuro do presente. Então vocês vão ver aí o verbo serão. E tem o particípio do verbo decorar, que é decorado. E aí está com decoradas porque concorda em gênero e número com o núcleo do sujeito, que é ruas. É importante que vocês tenham em mente também que, mesmo havendo a voz passiva analítica, a concordância verbal e nominal é necessária. Com o verbo principal, no caso o verbo ser, ocorre apenas a concordância verbal. Com o particípio do verbo principal, ocorre a concordância verbal e nominal. Ok? Mais um outro exemplo aí para vocês: seriam abertos novos institutos educacionais. Vocês podem perceber aí o verbo ser usado no futuro do pretérito, seriam, e o particípio irregular do verbo abrir, que é aberto. Seriam abertos. E aí, neste caso aí, ocorre também a concordância com o núcleo do sujeito, que é institutos educacionais. Ok? Mais um outro exemplo: o doente era conduzido pelo enfermeiro. Vocês podem perceber aí o uso do verbo ser, que ele foi empregado aí no pretérito imperfeito do indicativo, era, e o particípio do verbo conduzir, que é conduzido, ok? Então, é exatamente dessa maneira que é formada a voz passiva analítica. E lembrem-se de uma coisa: quando se fala em analítica, é algo demorado, é algo analisado. E exatamente por isso que as frases na voz passiva analítica
são mais longas, ok? É importante também mencionar para vocês que não é frequente, mas a voz passiva analítica pode expressar-se com outros verbos auxiliares. Vamos a mais alguns exemplos? A deficiente vinha acompanhada pela mãe. Neste caso aí eu tenho o verbo vinha, que está no pretérito imperfeito do indicativo do verbo vir, e o particípio do verbo acompanhar, que é acompanhado, havendo a concordância. E aí dá para perceber que a frase foi construída na voz passiva analítica, porém com o verbo auxiliar diferente do verbo ser. A gente sabe que os principais verbos auxiliares, os mais usados são os verbos ser, estar, ter e haver, mas existem outros verbos auxiliares que também são usados no nosso dia a dia, ok? E na voz passiva analítica, normalmente quando é feita a conversão, em processo de conversão da voz ativa para a voz passiva analítica, é empregado como verbo auxiliar o verbo ser. Tenham isso em mente, ok? Mais um outro exemplo aí para vocês de voz passiva analítica com o verbo auxiliar diferente do verbo ser. O gato ficou esmagado pela roda do ônibus. Eu tenho aí o verbo ficou, que é o pretérito perfeito do indicativo do verbo ficar, e tenho o particípio do verbo esmagar, que é esmagado, ok? Neste caso aí é mais uma outra construção de voz passiva analítica. Vamos ao último exemplo. O preso ia escoltado pelos guardas. Eu tenho o pretérito imperfeito do indicativo do verbo ir, que é ia, e o particípio do verbo escoltar, que é escoltado. Beleza? Agora eu vou falar para vocês sobre o outro tipo de voz passiva, que é a voz passiva sintética, também conhecida como voz passiva pronominal. É importante para que vocês possam memorizar de uma maneira mais fácil, que vocês aprendam a conceituação das palavras. Então eu tenho aí o termo sintético. Quando se fala sintético, a primeira coisa que vem à mente é algo abreviado, algo curto. Quando se fala em pronominal, o que vem à mente é algo que é relativo ao pronome. Nesse caso, o pronome oblíquo se, também chamado de partícula apassivadora se. Como é que se forma a voz passiva sintética? A voz passiva sintética ela é formada pelo pronome apassivador se, ligado a um verbo ativo na terceira pessoa. Neste caso, este verbo tem que ser um verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que não pede por preposição em seu complemento, ok? Vamos aos exemplos novamente para que vocês possam visualizar melhor. Tem o primeiro exemplo aí: abrir-se-ão novas escolas de artes marciais. Eu tenho aí o verbo abrir, que é um verbo transitivo direto. Abrir o quê? Objeto direto, novas escolas de artes marciais. O verbo abrir está aí no futuro do presente com terminação ão. Ele está acompanhado da partícula apassivadora se. E neste caso aí eu tenho um exemplo típico de voz passiva sintética, ok? Um caso específico aí é o posicionamento do pronome oblíquo se, que está no meio do verbo através da mesóclise, que é um caso específico de posicionamento do pronome oblíquo no meio do verbo, um assunto que podemos ver detalhadamente em uma outra aula, ok? Mas esse é um caso bem típico de voz passiva sintética. Mais um outro exemplo: organizou-se o torneio. Organizou, verbo transitivo direto. O torneio, objeto direto. Feita essa análise, percebo que o verbo está acompanhado da partícula apassivadora se. Mais um outro exemplo: ainda não se lançaram as redes. Lançaram o que? É o meu verbo transitivo direto. As redes, objeto direto.
tem uma partícula apassivadora ser acompanhando o verbo. Neste caso, vocês podem perceber que ela está antes do verbo porque ela foi atraída pelo advérbio de negação não, e exatamente por isso que o pronome oblíquo ser ficou antes do verbo, que é esse posicionamento é denominado de próclise, mas é um assunto também para uma outra aula, ok? Mais um outro exemplo: entregaram-se as medalhas aos vencedores da corrida. Entregaram o quê? Verbo transitivo direto. As medalhas, objeto direto. A partícula apassivadora se, o meu pronome oblíquo se, está ligado ao verbo transitivo direto entregaram, ok? Mais um outro exemplo: já se tem feito muitas tentativas. Eu tenho aí a locução verbal tem feito. Tem feito o quê? É um verbo transitivo direto. Muitas tentativas, objeto direto. Vocês podem perceber que o verbo tem recebe aí o acento circunflexo porque ele concorda com o muitas tentativas, o objeto direto. E o pronome oblíquo se apresenta-se antes do verbo também porque o advérbio de tempo já ele atrai o pronome oblíquo para perto dele. Por isso que o pronome fica antes do verbo. Ok, agora eu vou explicar para vocês sobre o outro caso, que é a conversão da voz ativa em voz passiva analítica. A voz passiva analítica apresenta-se da seguinte maneira: sujeito paciente, mais o verbo auxiliar, que normalmente é o verbo ser, mais o particípio do verbo principal, mais a preposição, mais o agente da passiva. Então, vou passar aí para vocês a frase na voz ativa e a sua correspondente na voz passiva analítica, para que vocês possam entender melhor o processo de conversão. Primeiro exemplo: o calor excessivo provoca as chuvas. Voz ativa. Convertendo para a voz passiva analítica, eu irei obter: as chuvas são provocadas pelo calor excessivo. Vocês podem perceber que as chuvas, que é o objeto direto do verbo provocar, irá se tornar sujeito paciente da voz passiva analítica. O verbo principal da voz ativa é provoca, ele vai ser desmembrado. O verbo auxiliar mais o particípio, mais o particípio. Então, o verbo auxiliar ser vai ficar no plural são, concordando com chuvas. O verbo provocar vai ficar no particípio, vai ser convertido para o particípio, vai ficar como provocadas, é provocado o particípio de provocar. Mas como concorda com chuvas, concorda em gênero e número, então fica como provocadas. Tenho a preposição pelo e tenho o agente da passiva, que é calor excessivo. Na voz ativa, o calor excessivo era o sujeito agente da voz ativa. Na voz passiva analítica, ele passa a ser agente da passiva. Vamos ao próximo exemplo? Eu a guiarei. A frase está na voz ativa. Na voz passiva analítica, ela ficará: ela será guiada por mim. Analisando a voz ativa, vocês podem perceber que eu tenho aí o pronome oblíquo a, se referindo à terceira pessoa do singular, que é ela. O pronome oblíquo a, ele exerce a função de objeto direto do verbo guiarei. Guiarei o quê? Que é o verbo transitivo direto. Então, o meu objeto direto, que é o meu pronome oblíquo a, ele se transformará em sujeito paciente na minha voz passiva analítica. O verbo principal é guiarei. Convertendo ele em verbo auxiliar e particípio, eu tenho aí, ele vai acompanhar o tempo verbal. No caso, como ele está no futuro, na voz passiva analítica também ficará no futuro, concordando com o sujeito paciente. Então, ela será. E o particípio do verbo guiar é guiado. Será, neste caso, guiada, concordando com o sujeito paciente, ela. Ok? Tenho a preposição por e tenho o meu agente da passiva, que é mim.
é importante que vocês tenham em mente que o eu foi usado na voz ativa porque ele exerce a função de pronome pessoal do caso reto. Ele exerce a função de sujeito. Por isso eu tenho que usar eu. Quando eu estiver referindo a primeira pessoa do singular e eu quiser empregá-la como complemento, ao invés de usar eu tenho que usar me ou mim. E neste caso, o mais adequado é mim. Então, ela será guiada por mim. Beleza? Vamos agora falar para vocês sobre uma situação também que é muito importante que vocês não se esqueçam. Tenham isso em mente, que no processo de conversão da voz ativa para a voz passiva analítica, o sujeito agente da voz ativa se torna sujeito agente da voz ativa, ele se torna agente da passiva. O objeto direto da voz ativa, ele se torna o sujeito da passiva. E o verbo transitivo direto, ele é transformado em uma locução verbal, que é o verbo auxiliar, ser, mais o particípio do verbo transitivo direto, ok? Vamos mais a um outro exemplo para fixar o conteúdo? Todos te glorificariam. A frase está na voz ativa. Convertendo para a voz passiva analítica, ficará: serias glorificado por todos. Vocês podem perceber que na voz ativa eu tenho aí o pronome oblíquo te, referindo-se à segunda pessoa do singular, tu, que é o objeto direto do verbo glorificariam, que é um verbo transitivo direto. Então, o meu objeto direto ele será o meu sujeito paciente da voz passiva analítica. Então, será tu. Ele não aparece aí, mas ele existe. Ok? O meu verbo glorificariam, ele está no futuro do pretérito. Então, ele vai ser transformado em uma locução verbal. Então, vai ficar serias glorificado. Por quê? Porque, como o verbo está no futuro do pretérito, a locução verbal tem que continuar no futuro do pretérito. Então, o verbo ser vai ficar na segunda pessoa do singular, tu, concordando com tu serias, e no futuro do pretérito. E o verbo glorificar vai para o particípio, que ficará como glorificado. Tenho uma preposição por e tenho aí o meu agente da passiva, todos, ok? É importante que vocês não deixem de prestar atenção com relação ao tempo verbal. Se estiver no futuro, na voz ativa, na voz passiva analítica permanece no futuro. Se estiver no futuro do pretérito, permanece no futuro do pretérito. Se estiver no passado, continua no passado e assim por diante, ok? Agora, um outro caso que é importante também explicar para vocês é a conversão da voz ativa em voz passiva sintética. O que a gente estava vendo anteriormente é da voz ativa em voz passiva analítica, que é um processo mais longo, mais demorado, com maior análise, como a própria palavra diz, analítico. Já para a conversão para a voz sintética é mais breve, é mais curto e também mais simples. A voz passiva sintética apresenta-se da seguinte maneira: um verbo transitivo direto mais o pronome oblíquo ser, mais o sujeito paciente. A gente sabe que o pronome oblíquo ser é também chamado de partícula apassivadora. Não se esqueçam disso, ok? O verbo transitivo, é importante que vocês também tenham isso bem fixado em mente, que ele deve ser conjugado na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Vamos aos exemplos? O pai repreendeu a criança. A frase está na voz ativa. Então, posso perceber aí que o pai é o meu sujeito agente da voz ativa. Ao transformar a voz ativa em voz passiva sintética, o sujeito agente da voz ativa, que seria o agente da passiva, ele não irá existir mais. Então, o pai deixará de existir. Então, irá sobrar o resto da frase: repreendeu a criança.
Percebo aí que o verbo repreender é um verbo transitivo direto. Ótimo. Então é só eu acrescentar a partícula apassivadora ser ao verbo e manter o objeto direto, que é a criança. Então a frase convertida ficará: repreendeu-se a criança. Vamos a mais um outro exemplo? Meu irmão viu o filme. Meu irmão é o meu sujeito agente, na voz ativa. Aqui na voz passiva, ele seria o agente da passiva. Só que na voz passiva sintética, o agente da passiva não existe. Então, meu irmão não existirá mais. Então, vai sobrar viu o filme. Viu é um verbo transitivo direto. Viu o quê? O filme, objeto direto. Lembrando, verbo transitivo direto não pede preposição. Então, eu vou simplesmente acrescentar a partícula apassivadora ser ao verbo e manter o objeto direto, que neste caso é o filme. E aí a construção ficará: viu-se o filme. Vamos a mais um exemplo? Eles realizaram os exames de direção, voz ativa. Convertendo para a voz passiva sintética, o sujeito agente eles, que seria agente da passiva, não irá existir. Então sobrará: realizaram os exames de direção. O verbo realizar é um verbo transitivo direto. Os exames de direção, objeto direto. Então eu irei acrescentar a partícula apassivadora ser ao verbo transitivo direto. E irei manter o objeto direto. Então ficará: realizaram-se os exames de direção. Então, um esquema super simples para que vocês possam entender melhor o que foi feito agora. No processo de conversão da voz ativa para a voz passiva sintética, o objeto direto passa a ser sujeito da passiva. O verbo transitivo direto é mantido e será acompanhado da partícula apassivadora se, o meu pronome oblíquo se, e não há agente da passiva, ok? Agora eu vou explicar para vocês sobre um outro caso. Como que eu devo converter frases na voz ativas que apresentam um sujeito indeterminado em voz passiva analítica. Vamos aos exemplos? Eu tenho aí a frase: receberam-me com alegria. Pela terminação do verbo na terceira pessoa do plural, eu posso perceber que o sujeito é indeterminado. Não dá para identificar quem que é que recebeu, porque ele generaliza. E a frase está na voz ativa. Ao converter para a voz passiva, primeira coisa que eu vou analisar: qual o verbo transitivo direto? É receberam. E o objeto direto é o pronome oblíquo me. O objeto direto ele será o sujeito paciente da voz passiva analítica. Então, o me refere à primeira pessoa do singular, eu. Então, o sujeito paciente da voz passiva é eu. Ele não aparece aí, ele está oculto, mas ele existe. Poderia muito bem ser escrito sem problema algum. Então, eu. O verbo está no passado, receberam. Então, ele vai ser desmembrado em locução verbal, que é o verbo auxiliar ser mais o particípio do verbo principal. Então, o verbo auxiliar ser vai ser usado no passado, concordando com a primeira pessoa. Então, eu fui. E o particípio do verbo receber é recebido. Eu fui recebido com alegria. E aí foi construída a voz passiva analítica. Mais um outro exemplo: condenar-te-iam se cometesses tais loucuras. Eu tenho aí também um sujeito indeterminado, porque está na terceira pessoa do plural e no futuro do pretérito. E está na voz ativa. Ao converter para a voz passiva analítica, eu tenho o verbo transitivo direto, condenar. Condenar o quê? Ou condenar quem? Condenar-te-iam. Te é o meu objeto direto, que se refere à segunda pessoa do singular. Segunda pessoa do singular, que é tu. Então, o objeto direto será o meu sujeito paciente da voz passiva analítica, que será tu. Ele não aparece aí, ele está oculto, mas ele poderia muito bem vir escrito sem problema algum.
Então, tu. O verbo condenar-te-iam, com a terminação iam, pode-se perceber que ele está no futuro do pretérito. Então, eu vou desmembrar esse verbo em uma locução verbal. O verbo ser vai continuar no futuro do pretérito. Então, vai concordar com a segunda pessoa do singular tu, serias. Então, tu serias. E o particípio do verbo condenar é condenado. Tu serias condenado. O resto da frase não faz parte nem da voz ativa e nem da voz passiva. É apenas um complemento. E eu vou escrever o resto da frase. Serias condenado se cometesses tais loucuras. Lembre-se, quando o sujeito for indeterminado, não se coloca agente da passiva, ok? Agora, há um caso específico que vale a pena ressaltar para vocês com relação aos verbos chamar-se, batizar-se, operar-se no sentido cirúrgico e vacinar-se, que são considerados passivos por alguns autores. Por isso, o sujeito é paciente. Vamos aos exemplos? Eu tenho aí as frases. Chamo-me André. É como se fosse sou chamado André. Então, se sou chamado André, eu estou recebendo a ação. Então, o sujeito é paciente. Mais um outro exemplo. Operou-se de hérnia. Ou seja, foi operado de hérnia. Vacinaram-se contra a gripe. Foram vacinados contra a gripe. Batizei-me na igreja localizada no meu bairro. Fui batizado na igreja localizada no meu bairro. Ou seja, todos esses verbos, vocês podem perceber claramente que eles receberam a ação expressa pelo verbo. Eles não realizaram a ação. E é exatamente por isso que o sujeito é paciente. Agora, falando aí para vocês sobre a voz reflexiva. O que seria a voz reflexiva? Na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Ou seja, ele realiza e recebe a ação. Em outras palavras, ele realiza a ação e a ação se reflete nele, como se fosse um espelho. Isto é, ele sofre a ação. Então, se eu disser para vocês, a senhora feriu-se com o estilete, significa que ela feriu ela mesma. E esse pronome oblíquo se denota a ideia de uma voz reflexiva, porque a ação ela é refletida na própria pessoa, ok? Mais um outro exemplo. A senhora penteou-se e saiu com suas amigas. Outro exemplo, o rapaz suicidou-se. Vocês podem perceber que o verbo suicidar-se ele é um verbo pronominal. Mais um outro exemplo, sacrifiquei-me por ela. É importante que vocês tenham em mente que na voz passiva reflexiva, o verbo é conjugado com os pronomes reflexivos. Me, te, se, nos, vos. E neste caso, eles são equivalentes a mim mesmo, a ti mesmo, a si mesmo, a nós mesmos, a vós mesmos, a si mesmos. Então, fazendo as devidas substituições. Às vezes nos intoxicamos com alimentos estragados. Às vezes intoxicamos a nós mesmos com alimentos estragados. Considera-se aprovado? Considera a si mesmo aprovado? Sacrifiquei-me por ela. Sacrifiquei a mim mesmo por ela. A voz reflexiva é importante também que vocês tenham em mente um caso específico que ocorre com a voz reflexiva. É um caso no qual ela denota reciprocidade, ação mútua ou correspondida. Aí vocês vão me perguntar, como a voz reflexiva pode denotar reciprocidade? Afinal, o que é reciprocidade? Reciprocidade é um ao outro, mutualidade. Se nos primeiros exemplos eu disse sobre a voz reflexiva, o sujeito praticar e receber a ação, como se fosse um espelho, agora eu estou falando da ação mútua, correspondente entre duas ou mais pessoas ou objetos.
um sofrendo a ação do outro, um sendo reflexo do outro. Vamos aos exemplos? Os dois concorrentes insultaram-se, cumprimentaram-se e abraçaram-se com felicidade e entrega. Os dois rivais entreolharam-se discretamente. Fazia muito tempo que não se viam. Ó povos, por que vos guerreais tão barbaramente? A gente se correspondia por e-mails. Não se esqueçam que a voz reflexiva, quando expressa reciprocidade, deixa bastante claro que é um em relação ao outro, ou uns em relação aos outros. Substituindo aí na frase, os dois concorrentes insultaram-se, ficaria, os dois concorrentes insultaram um ao outro, cumprimentaram-se e abraçaram-se com felicidade e entrega. Cumprimentaram um ao outro, ou cumprimentaram uns aos outros e abraçaram uns aos outros, ou um ao outro, com felicidade e entrega. Então é só vocês fazerem as substituições com um ao outro. Não se esqueçam também que em muitos verbos reflexivos a ideia de reciprocidade é enfatizada através do uso do prefixo entre. Uns exemplos aí para vocês: entrematar-se, entreolhar-se, entrecruzar-se, entrechocar-se, entredevorar-se, entredilacerar-se e entrevistar-se. Esses verbos com o prefixo entre, dando essa ideia de reciprocidade, são muito usados em linguagem culta, mas é importante que vocês aprendam e saibam o propósito deles, do prefixo entre, nos verbos, para que vocês, ao analisarem uma frase, possam compreender que ele tem um propósito de transmitir reciprocidade, a ideia de reciprocidade, ok? Então, era exatamente essa a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, ok? Fiquem antenados. Valeu!